Neste episódio do podcast Trivium, o Bernardo e eu vamos abordar um tema que nos tem sido endereçado várias vezes desde que começámos o podcast, que é como ler mais. Sabemos que isto é um tema que aflige várias das pessoas que nos ouvem e por um lado ainda bem, porque é sinal de que reconhecem na leitura algo de bom. Iremos começar por falar um pouco sobre o porquê de ler e depois, lá para o minuto 40, daremos um conjunto de ideias para ler mais que esperamos que vos possam ajudar. Boas leituras! Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois pais de família falam pela sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Bernardo e comigo está o Vasco, como sempre. Antes de começar o episódio, pedir só que não se esqueçam de subscrever o nosso canal do YouTube, de fazer like neste vídeo e de nos seguir nas redes sociais. Se gostam do nosso trabalho, por favor, considerem também tornar-se nossos mecenas através da plataforma Patreon. Estão feitas as despesas do dia. Obrigado a todos. E Vasco, hoje temos um episódio que surge a pedido de vários ouvintes, não é verdade? É verdade, Bernardo, e olá a todos os nossos ouvintes. Hoje vamos falar sobre um tema que parece afligir muitas das pessoas que conhecemos, sejam familiares, amigos, ou enfim, ou conhecidos, e que costuma sempre surgir na sequência das conversas que temos sobre sobre o nosso podcast, o Podcast Tivium. E a pergunta é muito simples, é como ler mais? Sobre esta pergunta, se me permitis, há dois aspectos que nos parece importante referir desde já. O primeiro é que ler é algo que entusiasma as pessoas no geral, não é? Podemos dizer que temos muito poucas pessoas que nos tenham dito que ler é uma perda de tempo. Isto, obviamente, é positivo, não é? Que para as pessoas em geral, ler é algo que entusiasma. Portanto, parece prevalecer a intuição de que ler é uma coisa boa. E o segundo ponto é que, e deixar desde já muito claro, que nenhum de nós tem a pretensão de que nos considerarmos grandes leitores, que têm uma quantidade astronómica de livros e que por isso estamos aqui aptos para de cima do pedestal, lecionar sobre como ler mais livros, não é? Não é esse o nosso intuito. Apenas descobrimos, enfim, a alegria da leitura e por isso mesmo queremos fazer algumas considerações sobre como ler mais. Bom, Ó Vasco, e desculpa interromper-te aqui, mas clarificar aqui uma ideia, que é quando falamos de ler mais, se calhar até era mais correto, ou devemos dizer, ou é mais completo dizer ler mais e ler melhor, porque quando estamos aqui a falar de ler, não é só, obviamente, uma questão de quantidade, não faz sentido procurarmos ter um hábito de leitura quase numa lógica de competição. Eu consegui ler 5, eu consegui ler 10, eu consegui ler 30, eu consegui ler 50. Se forem 50 maus livros, antes mais valia termos lido 5 cinco bons. bons livros. Não, sem dúvida, estou totalmente de acordo Se contigo. fosse só uma questão de quantidade, o Vasco ganhava sempre e, portanto, não tinha piada. Por isso é que eu estou sempre a perder, porque tu lês os bons livros. Mas de facto, isso que dizes, acho que levanta aqui um outro ponto, que inclusive eu gostava de relacionar aqui com uma frase do filósofo intelectual americano Mortimer Adler, um personagem de quem já falámos no episódio sobre O Segredo da Menina Prim, que é um episódio que vale a pena ouvir, mas este Mortimer J. Adler às tantas dizia uma coisa muito interessante, que era, no caso dos bons livros, o objetivo não é saber quantos se consegue ler, mas quanto é que nos marcam. Isto é em inglês ou melhor. In the case of the good books, the point is not to see how many of them you can get through, but rather how many can get through you. Está aqui um jogo de palavras com a palavra through. Mas pronto, tem tudo a ver com o que tu dizes, não é? Ou seja, não importa tanto quantos é que se tem, mas quantos é que nos conseguem verdadeiramente tocar e transformar. Aliás, esta frase fui buscá-la a um livro que li no ano passado, do C.S. Lewis, um livro que se chama The Reading Life, portanto, a vida de leitura, e esta frase vinha na introdução e achei muito engraçada. Mas de facto, sem entrar aqui em clichês, não é? Acho que de facto cada pessoa deve encontrar o seu ritmo na leitura. E pronto, e reconhecer aquilo que são as suas capacidades, as suas limitações, porque há pessoas que leem mais rápido, pessoas que leem mais devagar, pessoas que leem todo tipo de livros, pessoas que se calhar gostam mais de alguns géneros determinados, mas de facto, e acho que este deve ser
aqui o moto para este episódio. Cada pessoa deve ter a coragem de encontrar aquilo que eu decidi chamar a medida alta da vida de leitura, não é? Portanto, aqui pedi emprestado o termo, acho que é ao Papa João Paulo II, não é? Que falava da medida alta da vida Medida alta da cristã, vida cristã. exatamente. Acho que podemos falar aqui da medida alta da vida de leitura, não é? No fundo, ou seja, cada um a encontrar aquilo que para si é o seu ponto ótimo na vida de leitura, não é? Por isso, de facto, é superficial e tonto dizer que o mais importante é ler o maior número de livros. De facto, há pessoas que conseguem ler um número astronómico de livros e se calhar até há pessoas que conseguem ler 50 bons livros no ano e tanto melhor, não é? Mas se o nosso nível é 5 bons Mas pela livros por ordem ano, correta, não é? Que o importante é pela ordem correta. Não vamos ler 50 para ler 50, mas vamos ler 50 porque automaticamente, à medida que nos vamos interessando por bons livros, à medida que vamos tendo ritmos de leitura, vai se tornando mais fácil ler 50. Mas de deve-se acordo. começar por ganhar ritmos de leitura e não por tentar ler 50. Pronto, só, Disseste, só aqui uma questão. disseste automaticamente, se calhar mais gradualmente, o que quis dizer. Se Não, vemos. sim, automaticamente não era no sentido que tu leste o meu livro e logo a seguir estás a ler. Automaticamente eu queria dizer com uma coisa leva à outra, consequentemente. Ok, Obviamente de uma maneira gradual, como tudo na nossa vida, em particular nas virtudes, e aqui a leitura acaba por ser também, o hábito de leitura acaba por ser também uma virtude. Mas Vasco, então proponho se calhar começar por uma questão mais teórica. Antes de irmos aos truques, que eu acho que foi o que os nossos ouvintes pediram, se calhar perguntava-te porque é que achas que ler é bom, porque é que achas que ler é importante. sim, acho que, bem, uma vez mais, aqui estas considerações vindas de mim são fracas considerações, mas pronto, são vindas de mim, vindas de mim, de ti, porque temos falado muito isto um com o outro, mas mesmo assim são considerações, pronto, que achamos que vale a pena partilhar. De facto, quer dizer, uma coisa é claro, o desejo de querer ler mais é justo e bom, não é? Acho que parece-me algo claro isso, não é? Que de facto, queremos ler mais, é algo que é bom, até porque, de facto, e acho que tem a ver com isto que dizias há pouco, quanto mais se lê, mais se tem a noção da quantidade de bons livros que existem, não é? Ou melhor, quanto mais bons livros se leem, mais ganhamos a noção de que existem de facto muitos bons livros. Isto parece-nos ser algo bastante consolador, porque significa que se estivermos realmente preocupados com a nossa leitura, podemos estar seguros que até morrermos vai haver sempre algum bom livro para ler, não é? Portanto, isto é uma coisa que me parece consolar, porque se só houvessem 100 livros bons no mundo, não é? Pronto, se calhar nós pensámos, é que pena, vou agora começar a ler e daqui a 10, 15, 20 anos acabo de ler os 100 e depois não há mais bons livros. Não, de facto, obviamente isto é um bocadinho um absurdo, mas de facto há tantos, tantos, tantos bons livros que, bem, uma coisa é certa, não os vamos conseguir ler todos em vida, isso é certo, mas isso poderia até entristecer alguém, mas eu acho que o aspecto consolador é que até ao fim da vida podemos estar rodeados de bons livros. Isto é uma coisa boa. E de facto os bons livros fazem-nos bem, e aqui vou também uma vez mais pedir emprestado uma frase agora do C.S. Lewis, lá está, que vem deste livro que li, da Reading Life, que é um conjunto de excertos de ensaios e de frases do C.S. Lewis sobre a vida de leitura. E um dos ensaios que me pareceu muito engraçado chama-se Why We Read, porque lemos, e escreve C.S. Lewis que porque é que lemos? Enfim, porque queremos ver com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações, bem como com o nosso. Termina a citação, e esta frase de facto resume muito bem a verdade sobre a boa leitura, uma verdade sobre a boa leitura, que é o facto de nos tornar mais ricos, não é? No sentido em que somos confrontados com uma percepção mais ou menos completa do bom, do belo e do verdadeiro, não é? Digo mais ou menos completa, obviamente, uns mais do que outros, naturalmente, mas um bom livro expõe-nos sempre a uma nova perspectiva, se quisermos, não é? Porque de facto é uma perspectiva que não era a nossa percepção original, não é? E por isso mesmo fica enriquecida, não é? Quando lemos um bom romance, um bom livro de história, um bom livro de ciência, um bom livro que quer que seja, entramos no mundo, no imaginário, na percepção, na forma de entender a realidade de outra pessoa e por isso isso torna-nos mais ricos, não é? E de facto, como dizia há pouco, isto aplica-se aos vários géneros literários, não é? Romances, policiais, livros de história, tratados de filosofia, livros sobre ciência, livros de viagem, poesia, enfim,
podia ficar aqui eternamente a descrever os vários géneros, mas todos eles enriquecem o leitor, né? Todos eles falamos aqui de livros bons, não é? Temos estado aqui à volta disto, livros bons, livros bons, livros bons. Ahm, e já, pronto, uma pergunta poderia ser o que é que são livros bons, mas acho que esta tua resposta acabou por falar um bocadinho disso, não é? Livros que de alguma forma nos ajudam a ver com outros olhos, a pensar. Já não me lembro exatamente da frase do C.S. Lewis, mas no fundo ter aqui várias perspectivas sobre o bom, sobre o verdadeiro, sobre o belo, não é? É isso que Sim, que os livros bons nos levam a fazer. Mas acho que outra pergunta que é importante e que surge muitas vezes é é a questão: vale a pena ler livros que sabemos que são maus? Ou dito de outra forma, há livros que se possam, entre aspas, considerar perigosos, pelo menos para quem não tenha formação? sim, acho que sim. Isto, enfim, será sempre um debate até ao fim dos tempos, porque também é verdade que um livro pode, e como tu dizes, não é? Ou seja, há livros que são perigosos em determinada fase da vida, não é? E que são, enfim, mais aptos noutra fase da vida, por isso também não há aqui ou pelo menos eu não me arriscaria enfim, a desenhar uma linha, a dizer estes à esquerda são os maus e estes à direita são os bons, não é? Uma linha absoluta, porque há livros que de facto podem estar de um lado, tanto de um lado como do outro, e que dependem da maturidade do leitor, mas ainda assim, e acho que podemos aqui aplicar o mesmo princípio que referi em relação aos bons livros, não é? Um mau livro, se os bons livros são aqueles que nos expõem de certa forma, ao bom, ao belo e verdadeiro, enfim, os nossos ouvintes certamente perdoaram-nos vamos estarmos aqui sempre a utilizar este tríptico dos transcendentais, mas inversamente, o mau livro, enfim, no melhor dos casos, deixa-nos indiferente e no pior dos casos, distorce precisamente as nossas noções de bem, do bem, da beleza e da verdade. Eu diria que há uma exceção, mesmo em relação aos livros que são, enfim, verdadeiramente maus, não é? Pelo menos que tu e eu consideremos mal, hum, que é quando lemos esses livros por motivos de estudo, de estudar a percepção do outro, sabendo que o outro está errado. Eu daria aqui um exemplo muito simples, por exemplo, aquele livro famoso da God Delusion, não é? A Desilusão de Deus, do Richard Dawkins, que tu e eu, Bernardo, para nós é certíssimo que é um livro mau, no sentido em que expõe algo que acreditamos ser mentira, que acreditamos ser falso, mas ainda assim é um livro que sabemos ter tido um impacto cultural enorme, não é? E ter tido muita influência e por isso mesmo não haveria problema, obviamente tendo a consciência formada, não haveria problema em ler o livro para percebermos o ponto de vista do autor e no limite até poder saber rebater melhor as suas teses. E se alguém estiver aqui a perguntar que outros livros maus é que existem, se há livros maus que não devemos mesmo ler, eu aqui seria taxativo, quer dizer, literatura erótica que serve só e apenas para excitar os nossos sentidos, enfim, isso acho que é claramente literatura má e não vale a pena, assim como eu defenderei sempre que Essa nem por não, motivos de não, estudo. sem nem por motivo de estudo, assim como não Seja, há aí acho uma que linha, seja não é? para O que é. tal qual. Há uma linha que também não deve ser ultrapassada, e depois há uma série de livros que podem cair, não só este da God Delusion, como tantos outros, não só no campo da religião, como eu diria, muito de filosofia. Há livros, obviamente, que para quem não tenha uma formação, uma base filosófica sólida, podem apresentar algum perigo. Não é que não se devam ler, mas deve ser uma leitura acompanhada. E portanto, isso Sim. também cada um de nós, obviamente, nós não vamos fazer aqui um índex ou uma lista de livros proibidos, mas cada um de nós tem de ser responsável e perceber se tem ou não formação suficiente para, para um ou outro livro que por algum motivo possa querer ler. E até no campo do romance isso também se aplica, não é? Eu não sei se, por exemplo, ler O Crime e Castigo aos 11 anos, embora eu nunca tenha lido, mas de pessoas que leem mais do que eu e com quem falo, por exemplo, se ler Kafka aos 15 anos é uma boa ideia, Em ou se Kafka, ler, sei lá, Camus, Nietzsche, tal e qual, até o mesmo um dos meus livros favoritos, que já falámos aqui, o Bright Side Revisited. Eu acho que não é um livro também que seja próprio para um jovem ainda com pouca formação moral. Eu acho que também pode ser perigoso. Eu também acho que é uma palavra forte, mas
Pode não ser aconselhável, pelo menos. Mas isto toca num ponto que me parece fundamental em relação à vida de leitura, que é a formação da consciência, não é? No que diz respeito aos livros. Já temos estado aqui a aludir a isso, hum, porque de facto temos que fazer um esforço por descobrir quais são aqueles livros, hum, primeiramente dos quais se diz que são bons, não é? E a razão pelos quais, enfim, esses livros são bons, ou seja, peço desculpa, estou aqui se calhar, a ser um pouco confuso. Temos que descobrir os livros que ouvimos dizer que são bons, não é? Que nos dizem que são bons, perceber o motivo pelos quais são bons e procurar fazer com que esses livros formem a base da nossa literatura, por uma questão de formar a nossa consciência, não é? Porque habituamos-nos, no fundo, é como a virtude, não é? É a repetição de um ato bom também. Se eu repetir no tempo a leitura de livros bons, também vou formando a minha consciência e vou percebendo o que é um bom livro e depois também consigo, enfim, consigo separar isso daquilo que não é bom, daquilo que é dispensável em termos de leitura. E, de facto, se é possível definir alguns livros como maus, porque têm como finalidade desvirtuar o homem, ou porque se limitam a apelar à sensualidade, eh, enfim, também é verdade que e acho que eu aludi isso há pouco, que não deve haver uma uniformidade nos gostos de cada pessoa. Ou seja, é absolutamente aceitável que grandes mentes, não é? Grandes homens, homens e mulheres, convém dizer homens e mulheres, tenham um particular desinteresse ou até algum desgosto por alguns dos maiores autores, não é? Portanto, pode haver um grande, uma pessoa, enfim, uma grande mente, vamos chamar uma grande mente, que não goste de Dostoiévski ou de Balzac ou de Stendhal. Pode haver uma grande mente para quem, sei lá, eh, pouco provável, mas para quem Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino não sejam os autores espirituais de referência. Pode acontecer, para isto aqui Uhum. é importante também, só para usei aqui alguns exemplos, obviamente, quase absurdos, mas de facto, Não, mas é vamos lá ver. possível, não? Aquilo que é bom é objetivo. É uma das premissas que nós tentamos Mas, sempre mas defender atenção, aqui mas nos não é nossos. questão de, atenção, não Agora, é questão de ser é bom, é isso. uma questão de Eu gosto. sei, eu sei exatamente o que é que está a Hum. dizer. Era precisamente para sublinhar isso. Que é o que é bom para toda a gente, naturalmente. Tal e qual. Agora, eu posso gostar mais da abordagem de Santo Agostinho ou mais da abordagem de São Tomás de Aquino, ou posso gostar. Quer dizer, isso obviamente que cada pessoa tem a sua individualidade, não tem aqui que ver com cada um de nós ter uma percepção de bem diferente. Aí voltamos outra vez à formação de consciência que o Vasco falava há pouco. É isso, é isso. A Não única era coisa que para eu estava aqui. contradizer, era só para clarificar. Estás a complementar e muito bem. É só para explicar que dentro do universo aquilo que são, sendo claro que há coisas que são más, são sempre más, porque uma vez mais deformam a nossa alma, ou ou distorcem, sim, o nosso intelecto e a nossa alma. Dentro daquilo que é o universo, bom, há uma coisa que é o gosto. E o gosto de facto é subjetivo, mas a subjetividade, ou melhor, da subjetividade do gosto não depende nunca a bondade de um livro, é o que eu queria dizer. Mas esta questão da subjetividade do gosto também é interessante na medida em que, ou seja, faz parte deste caminho que é um caminho algo misterioso, que é a procura do gosto literário de cada um, né? Eu lembro, a minha avó materna, que gostava muito de ler, era apaixonada por romances policiais, não é? E devorava todos os romances policiais, que obviamente que é um, enfim, que em si tem enfim, as Agatha Christie, isso tudo. Minha avó leu tudo. E foi isso que, se calhar, de alguma forma a apaixonou. Enfim, não sei se foi assim, isto ou não, mas sempre me disseram que eu gostava muito deste género. Mas isto para dizer que também é, ou seja, para além do consolo de saber que há de haver sempre bons livros para ler, também é um consolo perceber que isto aqui também é um mistério, não é? Descobrir o meu gosto literário, os livros que eu gosto. E depois, não apenas esta procura, mas também a evolução. E acho que isto também é uma coisa muito interessante na vida de leitura, é que, consoante as fases da vida em que estamos, também vamos gostando mais de determinado género literário, ou determinado tipo de romance, por exemplo, ou o que seja. Isso também acho que é algo interessante, não é?
que há coisas que nos marcaram muito na adolescência, que voltamos a ler mais tarde e pensamos, bem, isto agora foi bom na altura, mas hoje em dia não me diz nada. E, inversamente, coisas que lemos na adolescência e não percebemos nada, depois lemos quando temos, sei lá, 25, 30, 35 anos e de repente percebemos, pá, estava aqui uma coisa ótima e eu na altura não conseguia perceber. E eu acho que isto é muito. Isto parece banal, mas o que estás a dizer é importante e já vamos perceber um bocadinho mais à frente porquê. Mas esta questão dos gostos diferentes também podem ser aqui uma peça-chave, ao fim e ao cabo, principalmente para aquelas pessoas que até gostavam de ler mais, mas que não estão a conseguir. Muitas vezes o difícil, ou diria na maior parte das vezes, o difícil não é tanto o ler, mas é descobrirmos alguma coisa que gostemos de ler, não é? Portanto, há sempre essa procura antes de se conseguir ter bons hábitos de leitura. O primeiro passo eu acho que é sempre encontrarmos aquilo que gostamos, não é? E por isso esta pequena introdução que estávamos a fazer, eu acho que é relevante, Totalmente de acordo. Enfim, como não é? disseste, já vamos falar disso um bocadinho à frente, mas eu tenho usado a palavra, ou seja, da vida da leitura ser consoladora, e eu quero insistir muito nesta palavra do ser consolador, porque é bom, de facto é uma alegria para a nossa alma, e pegando nisto que disseste, ou seja, não há que desistir, não é? Porque alguém nos disse que havia um romance que era ótimo e lemos e, enfim, Achamos uma não nos seca. disse nada exatamente, não Não é significa vergonha, que acontece. e não significa ou melhor, não devemos chegar à conclusão de que então deve ser porque eu não gosto de ler, não é? Depois a pessoa desiste Claro. e isso, obviamente, enfim, enfim, ia dizer que seria um absurdo, mas é um absurdo em que muitas pessoas caem. Ahm, Vasco, então, desculpa, ias dizer mais alguma não, não, coisa não ia ainda dizer, não ia sobre dizer esta nada. parte? Não, 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 não. Não, e agora pegar aqui nesta conclusão, precisamente para passarmos para a parte mais prática do episódio. E se calhar eu acho que era giro começarmos com a nossa experiência prática, concreta, do nosso. Aliás, se calhar antes disso, perguntar-te, Vasco, como é que, no teu caso concreto, então, como é que ganhaste o gosto pela leitura? Se podes partilhar connosco. Posso, sim, sim, sim. Daqui a bocadinho vamos dar, enfim, dicas práticas mesmo, para lerem, mas sim, no meu caso, eu comecei a ler mais por volta dos meus 20 anos, não é? Porque eu tive uma conversão profunda à fé católica, portanto, mudei de vida. Eu até essa altura, assim como me recordo de ler para além de alguns dias da escola, e enfim, mais rapidamente lia resumos de resumos do que ler o próprio livro, mas tinha lido os Harry Potters, portanto, eu entre os 11 e os 17 anos acompanhei a idade dele, portanto, todos os anos lia um, e de facto tinha muito prazer na leitura destes livros, mas era só um por ano, praticamente. Era um livro que me dava prazer por ano. Mas depois de me ter convertido, assim, aos 20 anos, comecei a ler, pronto, e essencialmente livros que podemos enquadrar na tipologia de leitura espiritual, enfim, Vidas de Santos, livros sobre oração, espiritualidade da família, enfim, entre outros. Ahm, eu sei de outros casos de pessoas a quem isto aconteceu, acho que é normal, depois de se viver uma conversão, porque pronto, percebemos que Jesus Cristo é a resposta que andávamos à procura, não é? É tudo na nossa vida e por isso queremos ler aquilo, pronto, que de alguma forma nos aproxima mais a Jesus Cristo e, obviamente desde os 20 e tal anos por exemplo, que a leitura do Novo Testamento tornou-se, que é sempre uma boa leitura, já agora, aqui não há subjetividade nenhuma, mas desde os 20 e tal anos que o Novo Testamento tornou-se leitura cotidiana para mim. E de facto, pronto, isto tudo foi muito bom para mim, mas fui-me apercebendo de uma coisa que me parece fundamental, um, e que existe um certo prazer na leitura, mas também, ou seja, é um pouco limitado, para não dizer insuficiente, apenas ler livros espirituais, não é? Aquilo dava-me prazer de ler, era bom, mas percebi que era um bocado limitado só ler daquilo, não é? E foi então que aos 23, não é, nem fiz 24 anos, tive a coragem de pegar no Senhor dos Anéis, já conhecia os filmes e tudo, em francês, que era a única versão que tinha em casa, e pronto. E de facto, ler O Senhor dos Anéis aos 23, depois acabei já com 24, para mim foi uma autêntica revolução, porque finalmente percebi como é que uma grande história, um grande épico, nos coloca perante a maravilha que é a imaginação e a criatividade de outros, neste caso do Tolkien, não é? O que por sua vez também significa compreender melhor o outro,
Acho que daqui foi uma meditação que fiz, que parece muito interessante, que é, ou seja, também perceber, compreender melhor o outro como ser criado à imagem e semelhança de Deus, não é? Ou seja, quando eu digo outro é compreender o Tolkien, não é? Neste caso, como de facto um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ler um bom livro tornou-se de forma direta uma forma de conhecer melhor o homem, não é? E por isso a mim próprio, não é? Porque o Tolkien dá-me essa visão, não é? Sobre o homem, e de forma indireta também uma forma de conhecer melhor a Deus, não é? Porque de facto, lendo ali, e estou a falar do Tolkien, porque enfim, é este o exemplo, mas depois tantos outros livros, não é? Mas lendo a percepção ou melhor, lendo através da imaginação do Tolkien, também consigo perceber melhor sobre a criação de Deus, não é? Isto dava certamente pano para mangas e eu talvez não me consiga exprimir muito bem, mas é algo que me tenho vindo a perceber, não é? Quando lemos bons livros, não é? Não só nos conhecemos melhor a nós próprios, mas também conhecemos um bocadinho melhor do nosso Criador, não é? Porquê? Porque descobrimos através da obra conhece o Criador e através da imaginação de um autor conhece também de alguma forma melhor o Criador. Mas pronto, peço desculpa. A partir do Senhor dos Anéis começou esta, enfim, derradeira aventura da vida de leitura, mas pronto, agora se calhar perguntava a ti, Bernardo, como é que tu começaste a ler e que sugestões é que tu darias a quem quer começar a ler e a tirar a de leitura, ou pelo menos, enfim, ler mais. Ok, Vasco, se calhar começo pela segunda parte da pergunta, que acabámos por, de alguma forma, já tocar um bocadinho lá acima, mas se calhar sublinhar aqui duas ou três ideias que eu acho que podem ser importantes, principalmente para quem queira começar a ler. Hum, eu acho que para quem ainda não tem hábitos de leitura, começar a ler, e quer dizer, tanto tu já explicaste como eu sentimos isto na nossa pele, eh, não vamos mentir, é difícil começar a ter bons hábitos de leitura. Mas é como em tudo na nossa vida, é como na vida de virtude, não é? Ao início temos de lutar contra nós mesmos e repetir, 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 e só podemos considerar que adquirimos a virtude quando já é fácil na prática. E portanto, das coisas importantes da nossa vida, normalmente é sempre assim. Há aqui uma agravante, claro, que é o contexto em que estamos inseridos. Vivemos sabemos, temos comentado várias vezes em outros episódios, vivemos numa ditadura de produtividade, de eficiência, uma ditadura utilitarista, se quiseres, aqui no sentido simbólico. Um, e porque quer dizer, são tempos em que tudo tem de ser rápido, direto, conciso, e quer dizer, a leitura no meio deste clima cultural em que estamos acaba quase por ser uma ousadia, uma excentricidade aos olhos da sociedade. Só alguém muito exótico se pode dar ao luxo de ler coisas inúteis, quer dizer, livros técnicos ou livros de autoajuda, ainda vá. Mas romances, filosofia, quer dizer, com tantas distrações, com tantos estímulos a toda a hora, eh, com tão pouca capacidade de foco que nós agora temos, também eh, aqui um pouco devido às redes sociais, à televisão e tudo isso, portanto, também já temos falado. eh, É uma excentricidade, mas eu acho que todos temos consciência e sinto entre os jovens, mas entre aqui a cultura em geral, sinto que começa a haver este sentido de que é urgente, de alguma forma, contrariarmos isto e dedicar mais tempo a coisas inúteis, quase como um elogio da inutilidade, não é? É o lazer, é o tempo de lazer, o tempo do Tempo de ócio, lazer, ou o seja, tempo do ócio no melhor sentido da palavra. exatamente. O tempo do ócio, no melhor sentido da palavra, dedicar mais tempo à leitura, dedicar mais tempo à oração, quer dizer, dedicar a atividades que não são produtivas, que não geram necessariamente riqueza, pelo menos no curto prazo, porque a verdade é que também do ponto de vista profissional, uma pessoa que seja bom leitor, uma pessoa que seja culta, que tenha vários interesses para além de trabalhar, comer e dormir, acaba por ser uma pessoa muito mais interessante e acaba por, eh, na maior parte dos casos, até poder beneficiar profissionalmente disso. Mas não é, obviamente que não é uma questão de utilitarismo. Não é agora vou ler, amanhã já vou estar melhor. É um processo difícil. Um, mas concretamente, para quem queira começar, eu acho que não tem mal nenhum. Em primeiro lugar, o Vasco já deu aqui uma ideia boa, que é procurar conselho.
não é? Ouvirmos de pessoas que já leram mais do que nós consideramos serem exemplos, serem modelos, ouvir dessas pessoas que livros é que nos recomendam. E depois, entre essas recomendações que nos dão, pode ser mais fácil, às vezes, começar por livros um pouco mais curtos, livros um pouco menos complexos, principalmente se estivermos a estudar alguma questão mais filosófica, se calhar convém começar por um livro mais introdutório, e não já por um livro avançado, precisamente para não se desanimar logo, como o Vasco alertava há pouco. Um, Dito isto, no meu caso, a minha história, eu prometo que não combinei com o Vasco, mas a minha história acaba por ser ter aqui alguns pontos de ligação à história que o Vasco contou. No meu caso, graças a Deus, os meus pais e o meu avô materno em particular, sempre me estimularam muito a ler. A leitura sempre foi apresentada desde muito pequeno, desde sempre, como algo muito importante para a nossa formação, não só a formação intelectual, mas também formação humana. Mas mesmo assim, a verdade é que nem sempre tive grandes hábitos de leitura. Quando era pequeno, os meus pais davam aqueles livros dos cinco, os livros de uma aventura, mas a verdade é que, para ser muito honesto, nunca achei grande piada a esses livros e, portanto, tinha bastantes livros, davam-me, estimulavam-me que eu lesse e pegava e não achava assim grande piada. Depois, quando é que se dá então este momento de viragem? O Vasco consegue identificar ali um momento dois momentos muito concretos, pelo menos, não é? O momento da conversão, e depois o momento em que lê O Senhor dos Anéis. No meu caso, eu diria que se calhar há três momentos. Um primeiro momento em que li quase seguida os Harry Potter todos. O Vasco foi lendo à medida que foram saindo, mas eu quando li o Harry Potter já tinham saído todos, penso eu, ou se não faltava um. Acho que foi do ano em que saiu o último dos Talismãs da Morte, que li todos e depois li os Talismãs da Morte, devia estar para aí no oitavo, nono ano, já não sei exatamente. Sim. Um, e depois, isto foi um primeiro momento, foi quando descobri um livro que de facto eu conseguia devorar e não me cansava a ler e não me aborrecia. Esse foi um primeiro momento para perceber a importância que a leitura podia ter e o prazer que se podia tirar da leitura. Depois, lembro-me que no secundário, que era um dos poucos, éramos um grupo pai, de três ou quatro, um, e às vezes até gozavam connosco por termos estes interesses, mas quer dizer, era um dos poucos que tinha gostado de ler Pessoa, que tinha gostado de ler essa de Queiroz, quando estávamos na escola do plano de leitura, quer dizer, também havia livros que não eram extraordinários, mas lembro-me que tinha gostado de ler e que debatia com os meus colegas de turma, com um grupo bom que eu tinha na altura e que ainda hoje continuam a ser meus grandes amigos. Debatíamos, gostávamos muito de ler e escrevíamos também lá numa revista que nós tínhamos, na altura do Colégio Militar, escrevíamos para lá, para a revista interna que nós fazíamos, escrevíamos textos, escrevíamos ensaios, gostávamos mesmo desta vida literária, desta vida intelectual, Intelectual. tirávamos mesmo algum fruto e algum prazer disto. Um, e depois, outro momento muito importante, e este aqui eu acho que é importante para, como foi para o Vasco e como vão perceber que foi para mim também, eu acho que acaba por marcar qualquer pessoa, que foi quando se dá a minha conversão mais madura, já na faculdade, à volta de quando tinha 20 anos, mais ou menos, e aí de facto começo a ler com muito mais intensidade. Portanto, eu dividiria aqui também, obviamente, os livros espirituais, começo a entrar muito mais nos livros das vidas dos santos, livros de espiritualidade com alguma dimensão teológica, livros do magistério da igreja, quer dizer, tudo isso. Mas depois também, quer dizer, o nosso grande momento de conversão é uma conversão. A conversão ao catolicismo é uma conversão que é total, não é? Não é uma conversão que é só espiritual ou só beata, é uma conversão que é da vida toda. E a partir do momento em que se dá essa conversão, e é uma conversão que obviamente se vai dando todos os dias, não é de um momento para o outro, apesar de haver se calhar momentos mais intensos do que outros. A partir desse momento nós percebemos que é mesmo importante explorarmos esta dimensão da nossa humanidade, porque a partir do momento em que nós percebemos, pronto, isto levar-nos-ia para outra discussão que também é bastante interessante, que é perceber quase a necessidade
de Deus, a necessidade da existência de Deus, quase que para se explicar a existência de ciência. E isso dava-nos aqui para outra conversa e para um episódio também longo, e podemos depois falar sobre isso. Mas ao termos esta percepção de que as coisas têm uma ordem, que as coisas têm um propósito, que as coisas têm uma finalidade, e que essa ordem, que esse propósito, que essa finalidade pode ser aprendido por nós, não é? Não só nos desperta, lá está, como eu falava, a curiosidade ou a vontade de se fazer ciência, desperta-nos também a vontade de compreender melhor o que é o homem, de tentar responder às questões últimas. E as questões últimas descobrem-se, obviamente, nos livros de espiritualidade, nos livros de magistério, e descobrem-se também na boa literatura, nos romances e nos livros de filosofia e nos policiais, de alguma forma, quer dizer, tudo que remete para a verdade sobre aquilo que nós somos, acaba por ser boa literatura, independentemente de ser escrito ou não por um autor católico. Portanto, Um, tornaste, como eu, um papa encíclicas, não é? um Papa Gostaste da piada? encíclicas. Não, Gostaste da piada? Enfim. Papa estava encíclicas, papa um encíclicas. Papa encíclicas. Olha, Um só Papa para encíclicas, mas é isto, Vasco. Não... só dizer duas coisas engraçadas em relação a essa. A minha mãe também, coitada, tentou, e não foi o problema da minha mãe, o problema foi obviamente eu, tentou, enfim, inculcar-me alguns hábitos de leitura, e um dos livros que me tentou fazer ler e fazer e que conseguiu durante a adolescência foi A Cidade das Serras, do Eça de Queiroz. Eu lembro na altura li aquilo e para mim foi um terror chegar até ao fim, mas enfim, lá cheguei, pronto. Deve ter demorado para aí 4 meses a ler a Cidade das Serras, se não mais. Mas foi um livro que eu já com 20 e muitos anos voltei a ler e achei genial, diverti-me imenso, gostei imenso de voltar a ler. E aliás, é um dos. Eu li muito pouco, enfim, eu li muito pouca literatura portuguesa em geral, como eu estudei no liceu francês, portanto tive pouco acesso, mas enfim, por conseguinte, li pouco essa. Mas gostei imenso, imenso, imenso da Cidade das Serras. Lá está, é um daqueles livros em que li em adolescente, não achei piada nenhuma, achei uma seca, li aos 20 e tal, 20 e muitos, e achei genial. E em relação aos romances curtos, que tu dizias e que estou totalmente de acordo, não é? No fundo, começar com coisas mais curtas para se ir ganhando hábitos. E é um livro que eu normalmente costumo aconselhar a amigos, que, enfim, que querem começar, um, que é um romance do Dostoiévski, chamado O Jogador. Portanto, enfim, acho que o nome Dostoiévski é assim, um nome que intimida um bocadinho, não é? Sobretudo quando as pessoas têm noção do quão extenso é, por exemplo, Os Irmãos Karamazov ou Os Demónios, que são livros, sei lá, com 500 páginas. As pessoas ficam assim um bocadinho a medo, meu Deus, ler Dostoiévski é uma coisa, é assim um bocado difícil, não é? Mas se começarem pelo Jogador, que tem 100 e tal páginas, é um livro que me parece muito bom porque, na minha opinião, é um livro que expõe logo o gênio do autor, não é? De facto, ele era genial, numa história muito divertida, ainda que bastante dramática, um, e ao mesmo tempo é curto, portanto, é assim uma ideia que fica. Mas se calhar, Bernardo, passávamos Não, para as Vasco, dicas, desculpa para as lá, ideias. não podes fazer isto. Quer dizer, começas a dar dicas de bons livros para quem queira começar, agora Impressionante, temos pá. de dar mais, não é? Agora temos de dar mais, né? Tu, nós aqui em Então, relação às dicas, desculpa, vamos lá concretizar. Diz, desculpa. ia só dizer que dividimos aqui em três, enfim, três grupos de ideias. As primeiras são assim, práticas do dia a dia, não é? Coisas práticas do dia a dia. A outra chamámos-lhe rodear-se de livros e a última é sobre formar a consciência. Pronto. Algumas destas coisas já fomos falando ao longo do episódio, mas pronto, agora vamos tentar ser um bocadinho mais sistemáticos. Então, dicas práticas do dia a dia. Aqui o primeiro ponto, Bernardo, e obviamente tu vais me interrompendo sempre que achares que deves. O primeiro aspecto é organizar o dia, não só, mas também em função da leitura. Portanto, isto significa que eu, tipicamente, na véspera ou de manhã, nós pensamos no nosso dia e é importante pensar quando é que eu vou ler, não é? Portanto, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser a meio do dia, mas saber que vou procurar reservar algum tempo, para a leitura, para que a leitura não seja uma coisa meramente espontânea. Também é bom quando é, porque de repente damos por nós, não temos nada para fazer e podemos ler um livro, mas achamos que esta deve ser, como é que eu ia dizer, a segunda opção, a segunda opção no sentido de não ser, de não termos como
hábito de leitura principal, hábito de tempo de leitura, o tempo espontâneo, porque esse muitas vezes não há, aliás, a maior parte dos dias não há, mas planear o nosso dia de forma a que haja tempo para ler. Não sei, Bernardo, se queres ter Eu alguma coisa em acho. relação a isto. Não, não quero. Queria dizer que aqui deste ponto que é muito importante, eu acho que pode ajudar, nós funcionamos muito bem assim, ajudar a comprometermos com o objetivo. Ou seja, definirmos um objetivo de leitura todos os dias e depois organizarmos o dia para conseguirmos cumprir esse objetivo. E só para vos dar aqui um exemplo muito prático para perceberem como a constância tem um poder gigante também aqui na leitura. Se nós nos comprometermos com um objetivo, o importante também é o objetivo não ser muito ambicioso, pelo menos ao início, antes de conseguirmos provar a nós próprios que conseguimos cumprir o nosso objetivo, devemos começar com um objetivo simples. Vamos aqui dar um exemplo. Por exemplo, um, comprometemos-nos com ler 15 minutos 2 vezes por dia. Imaginem, 15 minutos ao almoço, 15 minutos quando vou deitar. Ou 15 minutos de manhã e 15 minutos ao deitar. Ou então 3 vezes, também pode ser. 10 minutos, por exemplo, 3 vezes por dia. 10 de manhã, 10 ao almoço, 10 ao deitar. Ou 10 à tarde. Pronto. No fundo, conseguirmos chegar aqui a um exercício simples que é 30 minutos de leitura por dia. Ora, 30 minutos de leitura por dia hão de ser, depende obviamente do livro, do tamanho da letra e tudo mais, mas há de ser mais coisa menos coisa 10 páginas, assumindo aqui 3 minutos de leitura por página, 10 páginas por dia. E se falamos de 10 páginas por dia, um, e os livros, em média, terão 200 páginas, obviamente uns mais, outros menos, mas se considerarmos aqui um livro, em média, com 200 páginas, estamos a falar que lemos um livro a cada 20 dias e, portanto, são quase 20 livros no ano. Só com uma coisa muito simples que é ler 10 minutos ou 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, ou meia hora por dia à noite. E quer dizer, e toda a gente sabe que 15 minutos toda a gente consegue arranjar, ou meia hora toda a gente consegue arranjar num dia. É uma questão totalmente de organização. E por isso, se com este exemplo pequeno conseguimos estar a ler 20 livros num ano, aumentando de meia hora por dia para 1 hora por dia, que também não é impossível, embora já seja muito mais desafiante, em vez de 20 já estamos a ler 40 livros num ano. Só para se perceber aqui que a grande diferença na nossa vida de leitura também se pode fazer de pequenos objetivos, pouco ambiciosos, mas cumprimos de forma escrupulosa todos os dias, porque lemos muito mais livros todos os dias, lermos um bocadinho, se lermos 10 minutos todos os dias, do que se lermos muitas páginas uma vez por semana, ou 2 ou 3 vezes por mês. Faz toda a diferença, mesmo este primeiro ponto aqui que o Vasco sugeria, de sermos organizados e termos um momento ou dois de leitura por dia. Não sei se concordas, Vasco, mas parece-me uma verdade matemática quase. Sim, é isso. Enfim, obviamente que os pressupostos são sempre importantes, não é? Portanto, de 20 livros ou talvez 6 ou 7 calhamaços, mas é a alternativa. Mas sim, estou de acordo contigo. E acho que relacionado a isto que tu acabaste de dizer, também com a importância de se fazer, como mais uma dica, atenção, planos de leitura, não é? E acho que isto enfim, o Bernardo e eu, e para quem ouve o podcast Trivium com alguma recorrência, sabe que nós fazemos planos de leitura, portanto, nós no início de cada ano e agora nas próximas semanas devemos publicar os 11 livros que cada um de nós quer ler, e isto, pronto, umas vezes cumprimos, outras vezes não cumprimos, não é? Mas é a importância de ter um plano, ou seja, ter uma orientação que ao longo do ano, e de facto aqui acho que o ano civil ajuda sempre, portanto, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, temos um plano, uma ideia daquilo que queremos ler. Eu acho isto muito importante, hum, enfim, por várias razões, se calhar destacava aqui duas. A primeira é, às vezes acontece, uma pessoa que não tem grandes hábitos de leitura, de repente descobre um livro e, enfim, a expressão que costuma dizer é devora esse livro, não é? Portanto, em 2 semanas ou 3 semanas lê 700 páginas, porque de facto foi um livro que gostou imenso e que, enfim, literalmente devorou, não é? Pronto. Mas depois, acabado esse livro, pronto, não há nada a seguir, não é nada a seguir, e se calhar fica 3 meses sem ler nada, até voltar a encontrar um livro, não é? E isto contradiz totalmente o teu princípio da constância, que me parece fundamental na vida de leitura, a constância. Portanto,
completamente de acordo. E de facto não é bom não ter constância na vida de leitura, porque porque se perde muita atenção, não é? Porque, ou seja, aquilo que não é constante, no fundo, está a perder a oportunidade de continuar a ler coisas boas. Por isso parece-me importante que fazer um plano de leitura evita que isto aconteça, não é? E depois, outra ideia que é também ajuda-nos a preparar o ano. Ajuda-nos a criar expectativas, não é? Criar expectativas. Eu acho que é outra coisa que é importante, que é, porque, enfim, nós podemos dizer que temos 11 livros para ler e depois podemos ler 3, podemos ler 5, podemos ler mais 20 livros do que achávamos que íamos ler, mas ao menos criamos expectativas e depois dá-nos alguma coisa eh, como é que eu ia dizer, para entramos em competição connosco, não é? E acho que isso é uma coisa interessante, não é? O homem entrar em competição consigo, não é? É algo que, aliás, isto vale para qualquer virtude, não é? Nós queremos sempre ser melhor do que éramos ontem, não é? Portanto, um plano de leitura também ajuda a isto, não é? Ou seja, dizer, eu comprometo-me a ler estes livros e vou querer cumprir com isto, não é? E se não cumprir, enfim, de alguma forma vai ser um falhanço e no ano seguinte quer fazer melhor. Portanto, acho que fazer planos de leitura também ajuda. Depois, coisas mesmo muito práticas. Aqui três coisinhas que eu diria antes de passar a palavra, Bernardo, a menos queiras, obviamente, acrescentar alguma coisa, mas a primeira é, enfim, nós tipicamente saímos de casa todos os dias, enfim, hoje em dia com o trabalho é um bocadinho mais, menos óbvio, mas enfim, há dias em que saímos de casa, que vamos ao trabalho, porque vamos deixar filhos à escola, ou o que seja, e eu, por aí, como regra, sair de casa sempre com um livro. Sempre, sempre sair de casa. Porque não sabemos para onde o que é que nos vai acontecer. Vamos a uma consulta, tá? Mas podemos ficar à espera na consulta e temos ali um livro para ler. Vamos, com não sei quê, com alguém, vamos às compras, ou o que seja, enfim, não interessa, vamos para o trabalho, vamos andar em transportes públicos, enfim, há milhentas razões pelas quais faz sentido levar um livro atrás. Porquê? Porque podemos encontrar algum tempo morto e se tivermos se temos um livro, podemos tirar o livro e lê-lo, não é? Bom, temos mortes que podem surgir de forma espontânea ou temos mortes que nós sabemos que surgem todos os dias, como sendo quem anda de transportes, não é? Ahm, Pois, enfim, depende do Eu acho transporte. que quem anda de transportes, ó Vasco, desculpa lá só interromper, até porque já disseste isto, mas só para sublinhar. Porque de facto, quem tem a possibilidade de ir de transportes para o trabalho, que à primeira vista até pode parecer uma coisa má, eh, tem muito mais sorte, num certo sentido, que quem vai de carro, que infelizmente é o meu caso, porque, quer dizer, facilmente fazemos 1 hora, 2 horas de transportes entre ir e vir todos os dias, em que tipicamente nos transportes não estamos a trabalhar, não estamos a fazer nada e são momentos ideais para ler. Imaginem que se conseguirmos aproveitar as horas das pessoas que vão nos transportes públicos para ler, que seja 1 hora por dia ou 2 horas por dia, 2 horas por dia de leitura, quer dizer, já estão a ver, se for todos os dias, fazendo aquele exercício pequenino que eu fiz há bocadinho, já dá para um montão de livros É todos verdade. os anos. Portanto, os transportes eu acho que é mesmo um sítio por excelência para quem consiga para aproveitar para ler. Às vezes não dá E- muito jeito, mas quer dizer, até no metro dá para ler, a mas é pé, isso, no ia meio da, dizer da isso. confusão toda, Eh, dá, Com, é só uma questão de querer. algum hábito e força de vontade, a pessoa aprende a ler no autocarro ou no metro. Ou como eu faço uma coisa um bocado estranha, que é eu leio a andar na rua. Portanto, isto Isso enfim, é só para parece. avançados. Não recomendamos que Não, 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 tentem em não. casa, podem ir contra pessoas, contra outros objetos desagradáveis. Tentar andar na rua, tentar ler na rua em casa, de facto, não funcionaria jamais. Mas, de facto, isto parece tonto o que eu vou dizer, mas não é muito tonto. Para quem faz sempre o mesmo trajeto todos os dias, às vezes sabe onde é que são as passadeiras, sabe onde é que são as pedras de calçada que não estão no sítio, ahm, ou melhor, não é as pedras, onde é que estão os espaços da calçada que não têm pedras, ou seja, decoramos de alguma forma o caminho que fazemos porque fazemos-lo todo dia, todos os dias, não é? E com isso, podemos, pronto, quando a pessoa já está muito habituada, seja no metro, seja a andar na rua, seja o que for, consegue sacar o livro e ler mais umas páginas. Pronto, são só umas ideias.
Mas pronto, sair sempre de casa com o livro. Outra coisa, outra dica a prática, que é das minhas preferidas, que é ir almoçar com um livro, não é? Ir almoçar sozinho com um livro. Às vezes pode ser um bocado complicado no trabalho, pode ser percepcionado como assim, uma coisa de género, aquele tipo antissocial, não sei o quê. No meu trabalho, eu digo sempre, e sobretudo quando chegam pessoas novas à minha equipa, eu digo sempre: olha, não leves a mal se me vis a almoçar sozinho a ler um livro, mas é que é um dos tempos que eu aproveito para ler, pronto. E pronto, no meu caso, eu vou 3 dias ao meu escritório, se calhar 2 vou almoçar com pessoas e um vou sozinho ler. E eu acho muito agradável almoçar com o livro, porque de facto estamos a almoçar de alguma forma com o autor, com o escritor, e isso parece-me muito interessante. E pronto, é um tempo, é mais tempo de leitura. E a terceira dica muito prática que tinha aqui para vos dar, a terceira ou quinta, já não sei, é, sobretudo em casa, ter um espaço para ler, não é? E eu recomendaria muito que esse espaço não fosse a cama, pronto, porque não são poucas as pessoas que eu digo, que eu conheço e que me dizem: "Ah, Vasco, sabes, olha, eu gosto imenso de ler, epá, mas eu leio quando me vou deitar, quando vou para a cama, pá, e depois acabo por adormecer." Então, se calhar, o princípio é não ler na cama, não é? Na sala, o que seja, acho que é importante, enfim, numa sala é sempre mais simpático, porque é um lugar assim, sala de estar, não é? Portanto, é um lugar onde pressupõe que haja um sofá confortável, um cadeirão confortável, uma cadeira, o que seja. Portanto, escolher aquele sítio, o sítio de leitura, onde a pessoa se senta e sabe que pode ler. Depois tem o seu copinho de vinho, a sua cerveja, o seu chá, o que seja, mas um sítio específico para ler, porque pronto, depois acredito muito nestas, ah, como é que eu ia dizer, nas associações neuronais, não é? Portanto, de alguma forma o cérebro sabe quando a pessoa se senta ali, a pessoa, ah, o corpo está suficientemente relaxado para ler, mas não sendo a cama, não é? Porque quando mesmo que eu me sente na minha cama, o meu cérebro já me começa a dizer-se horas de dormir, não é? Pelo menos no meu caso. E acho no caso de toda a gente, porque lá está, as pessoas que dizem que lêem na cama são as pessoas que dizem que adormecem a ler. Portanto, eu acho que é importante haver um espaço de leitura que não seja o espaço onde eu durmo, mas seja um espaço que eu, no fundo, habituo o meu cérebro a perceber que ali é onde eu estou relaxado, para ler. Ok, olha, não acrescento muito mais aqui nestas dicas práticas, sublinhar só a importância da constância. Eu acho que é mesmo aqui uma chave para responder às pessoas que nos têm perguntado qual é que é o segredo para ler mais. Eu acho que a constância acaba por ser aqui uma palavra-chave. E depois dizer reforçar aqui outra ideia que é, não vale a pena ter pressa, não é? Não ler à pressa, não tentar não tentar ler por ler ou ler para conseguir ler mais livros ou ler para ter um objetivo de número de livros. Não, ler por ler e ler pelo objetivo lá está, de procurar alguma verdade que os livros tenham para nos transmitir, quer dizer, fazer parte desta grande conversa que é do livro que nós estamos a ler, do autor do livro está a falar connosco, daquilo que falaram com ele, outros autores de outros livros e as pessoas que ele conheceu e por aí adiante, uma conversa que é interminável e que nos diz tanto. Portanto, não ler com pressa, procurar tirar algum proveito daquilo que estamos a ler. Depois, aqui uma dica prática para quem diga, epá, eu até leio, mas depois não me lembro nada do que leio, não sei. Hum, uma coisa que pode resultar, pronto, depois varia sempre de pessoa para pessoa, mas marcar páginas de partes que nos tenham marcado mais ou que nos parecem mais importantes naquele livro em concreto. Tirar notas. Enfim, há aqui escolas diferentes de pensamento sobre a forma como se deve utilizar os livros. Eu sou de uma escola de pensamento, não sei se o Vasco me acompanha ou não, que diz que os livros são ferramentas. Portanto, se vocês vão ver os meus livros, estão todos sublinhados, estão rabiscados, têm lá apontamentos, És, ideias que me foram surgindo. és Eh, demasiado utilitarista, pá. Sou demasiado É, utilitarista, mas para mim os livros não são peças de museu. Obviamente que gosto de os manter bem conservados e de os ter para depois os meus filhos, se Deus quiser, os poderem ler e depois os filhos deles e por aí adiante. Mas, mas quer dizer, não ter medo, pelo menos do meu ponto de vista, de utilizar aqui os livros como ferramentas, principalmente eh, livros que queremos estudar mais do que ler. Eu acho que é importante tirar apontamentos, se não querem tirar no livro ou sublinhar, tirar num bloco de notas, na aplicação de notas do telemóvel,
Posso partilhar aqui o meu caso concreto. Muitas vezes o Vasco e eu discutimos aqui livros no podcast. E o que eu faço quando há um livro que quero apresentar aqui no podcast, à medida que vou lendo, vou tirando notas de coisas que não quero esquecer sobre aquele livro, e é a forma que eu tenho de me lembrar melhor do que li no livro. Pronto, além de tirar notas, além de tirar apontamentos, outra coisa que pode ajudar a recordarmos melhor e a percebermos e a assimilarmos melhor aquilo que lemos é, depois de ler, não partir imediatamente para outra tarefa, ou mesmo que se parta imediatamente para outra tarefa, procurar ali um espaço para durante o dia ou até quando estamos a fazer outras coisas, procurar pensar um bocadinho naquilo que lemos, procurar entrar naquilo que lemos e, 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 e pronto, refletir, no fundo, meditar, contemplar aquilo que estivemos a ler. Obviamente que nos livros espirituais isto é mais fácil e mais óbvio, mas nos bons livros também acho que há cá bastante espaço. Por exemplo, já falámos aqui, O Senhor dos Anéis. É um livro que é mesmo muito, muito rico, para além de tudo aquilo que, que é óbvio. Se nós pensarmos e tentarmos ligar as várias coisas dentro do livro, eu acho que tiramos imenso proveito. E nos livros bons é sempre assim. Desculpem. Vasco, depois Olha, corta-se aqui, se faz favor. olha, sobre isso dias do não ter pressa e Ah, referiste-te à grande conversa, só para depois se calhar referiste isso e se calhar poderá ter passado despercebido a alguns dos nossos ouvintes, este termo da grande conversa. Em inglês, enfim, é mais fácil para quem quiser procurar, é Great conversation. The Great Conversation, exatamente. Um, e tu disseste, por acaso, referiste à grande conversa como sendo. A grande conversa, no fundo, é esta ideia de que, desde os primórdios da literatura, não é? Desde as primeiras obras até aos dias de hoje, a humanidade, isto sobretudo através das grandes obras da literatura, a humanidade está numa conversa constante, não é? Uma vez mais, sempre orientada para conhecer melhor a finalidade última, não é? Enfim, que nós sabemos ser Deus, não é? Mas pronto, estamos nesta procura, nesta grande conversa, a tentar perceber melhor, não é? De onde vimos, para onde vamos, quem somos, Uhum. ou melhor, quem somos, de onde vimos, para onde vamos, e, e pronto, isto para dizer que acho que esse termo da grande conversa é, é muito interessante. Eu, se calhar, avançava agora para. Não, deixa-me só dar aqui mais Eh, uma dica prática, desculpa. Peço Posso? desculpa, não, não, Mais Mateus, uma claro só. que sim, claro que sim. E aqui também remeto a uma experiência própria minha, que foi, havia já há uns anos, quando, já não sei se falei aqui ou não no podcast, mas também não interessa muito para o efeito, mas quando li, por exemplo, Os Irmãos Karamazov, epá, aquilo é um calhamaço gigantesco, e eu tinha mesmo comprometido, vou ler isto este ano, ponto final, queria mesmo ler. Hum, E depois, na azáfama do dia a dia, com o trabalho e com os miúdos e com tudo e mais alguma coisa, vi que não estava a conseguir progredir a velocidade suficiente. Então, uma coisa que tentei e que funcionou bastante bem na altura, ultimamente não tenho usado tanto, mas resultou já para vários livros, não só para os irmãos Karamazov, foi usar audiolivros. Eu, como não conseguia, por exemplo, nos transportes, imaginem, se fosse eu a conduzir, obviamente não consigo estar a conduzir e ler ao mesmo tempo, mas consigo estar a conduzir e ouvir um livro no carro, um audiolivro. Pronto. E hoje os clássicos, principalmente os clássicos, mas outros livros mais recentes também existem, mas os clássicos muito facilmente se encontram gratuitamente na internet, em formato de audiolivro. hum, e acho que pode ser também uma ajuda útil para quem diga, epá, mas eu não consigo mesmo sentar-me com o livro. É sempre melhor sentar com o livro, e mesmo estes irmãos Karamazov, eu tinha o livro físico e ia intercalando entre o audiolivro e o livro físico, acho que faz diferença, mas fica Como aqui mais uma via ideia que média, possa, uma via média, boa, obrigado Vasco, fica aqui uma via média para quem possa ser útil. ótimo. Olha, há bocado, obrigado por essa sugestão também. Mas eu ia dizer uma coisa sobre a grande conversa e esqueci-me e depois passei a palavra. Disseste que era interminável.
E pus-me a pensar, eu pensei, interminável, a grande conversa, mas de facto é interminável, porque todos aqueles que nós que acreditamos e sabemos que o céu existe, no céu esta grande conversa vai continuar também, indefinidamente, para sempre, não é? Porque todos os dias, enfim, todos os dias a noção de tempo será totalmente relativa, mas havemos de para toda a eternidade conhecer Deus ainda melhor, não é? Portanto, é engraçado que esta grande conversa é algo que também, e por isso a vida da leitura é algo que relaciona um bocadinho a vida terrena com a vida, se Deus quiser, no céu, não é? Portanto, acho que é também uma ideia interessante e que também pode entusiasmar aqui na leitura. Bernardo, isto eram as nossas dicas mais práticas, não é? Porque eu se calhar, muito rápido, só passar por elas, organizar o dia em função da literatura, com momentos de leitura, mas também indo mais a fundo, como tu disseste e bem, a procurando ter minutos específicos, ou de planear, enfim, 10, 15 minutos de leitura por dia, 2 ou 3 vezes por dia. Fazer planos de leitura, sair de casa sempre com um livro, ir almoçar com um livro, ter um espaço em casa para ler, ler mesmo quando não apetece, não é? Para treinar a constância, não ter pressa na leitura, peço desculpa, tirar notas, marcar páginas e também, em alternativa, quando estamos em fase da vida mais, enfim, com maior atividade, recorrer aos audiolivros. Vamos agora falar sobre o segundo grupo, que é rodear-se de livros. Pronto. E eu quis, agora eu peço desculpa ahm, às mulheres ou aos maridos cujos cônjuges poderão ficar entusiasmados com esta minha sugestão. E peço desculpa porque isto obviamente tem impacto nas carteiras, nas finanças familiares. Enfim, mas eventualmente muitos dos que nos ouvem são solteiros, isto talvez não se ponha, mas a primeira sugestão é comprar, não é? Comprar e realmente ter livros físicos, pronto. Ou seja, construir uma biblioteca, pronto. Por acaso, eu tenho um contra-exemplo disto. Eu tive um chefe em tempos que lia imenso, já estava sempre a ler, só que ele lia aquilo que tinha. E o que é que eu quero dizer com isto? Ele estava a ler um livro e logo a seguir quereria ler outro, mas ainda não o tinha. Portanto, ele, quando acabava de ler um livro, comprava outro livro e começava a ler esse livro. Portanto, ele só tinha livros à medida que os ia comprando. Pronto. Eh, Achei isto curioso, mas acho que de facto é um contra-exemplo àquilo que eu, que eu estaria aqui a sugerir, que é de facto comprar livros. Graças a Deus, hoje em dia, nós conseguimos, é possível comprar-se livros bons e baratos. Pronto. As grandes plataformas, as Fnacs, as Bertrands, as Books, quer dizer, não vou dizer dia sim, dia não, mas certamente todos os meses têm dias de descontos. 50, 40, 60, às vezes até 70% de desconto. Portanto, se uma pessoa quiser e estiver atenta e tiver paciência para receber as newsletters no e-mail, consegue sempre apanhar deste desconto e consegue comprar livros bons a preços baratos. E atenção, para saber o que é um preço barato, para mim, já agora, porque estas, enfim, obviamente aqui está sempre subjetivo e já agora, eu acho que para mim, um livro abaixo dos 10 euros começa a ser barato, mas eu consigo comprar, por exemplo, os livros em inglês do Scott Hahn, por exemplo, que é um grande autor, comprei-os a menos de 6 euros, num dia de 60 ou 70% de desconto. Portanto, isto é possível, é possível. Em primeira mão, ou seja, não, sem ser usados. O que me leva aos usados. Pronto. Hoje em dia, para quem ainda tem a Facebook, não é? E eu só conheço no Facebook, não conheço esta realidade de outras redes sociais porque não as tenho, mas pelo menos no Facebook, os alfarrabistas tiveram a brilhante ideia. Eu não sei se foi durante o Covid, eu descobri isto no Covid, mas os alfarrabistas tiveram a ideia de criar páginas de Facebook e de vender os livros, enfim, pelo Facebook, seja leilão ou seja por venda direta. Então, hoje em dia, o mais normal para mim, e creio que também para ti, Bernardo, é comprar livros às vezes a um, dois, três. Às vezes uma pessoa pode se entusiasmar e comprar um livro a 5 euros, não é? Mas tornou-se possível comprar livros, obviamente em segunda mão, e aqui depois é preciso descobrir boas edições, o que seja, mas comprar bons livros, de facto.
baratos, não é? E pronto, para quem queira descobrir isto é muito fácil, basta ir ao Facebook e escrever Alfa Revista e depois a de aparecer, sei lá, 5 6 10 páginas, é começar a seguir essas páginas e é também uma coisa boa, é começamos a alimentar o feed, não é, do Facebook, não com as trivialidades das vidas dos outros, que é uma coisa que me parece cada vez menos interessante, mas com livros, livros. Portanto, hoje em dia vou, enfim, se calhar até vou mais do que devia, mas vou bastante E ao de alguma Facebook. forma também são a vida dos outros. Eh, epá, isso foi poético, pá, isso foi profundo. É verdade, tens razão. Mas, bem, eu há bocado defendi que Mas ler bem, um a parte livro, boa. mas eu disse há bocadinho que ler um livro significa, de alguma forma, conhecer melhor a Deus, não é? Porque conhecemos melhor a criatura. Enfim, agora não vou voltar atrás a reapresentar esse argumento. Mas de facto começamos a ir o nosso feed com muitos livros e de repente encontramos raridades, encontramos coisas que não tínhamos, e pronto. E é verdade, e construir uma biblioteca, que é o que eu estou aqui a sugerir como dica, eu acho que não devíamos ter vergonha nem medo de comprar livros, ou melhor, de saber que estamos a comprar mais livros do que alguma vez vamos conseguir ler, não é? Enfim, no meu caso, com filhos, e tu também, Bernardo, isso a mim não é um problema, porque aqueles que eu não ler, ou lê a minha mulher, ou lê os meus filhos, não é? Mas ao menos estou-lhes a proporcionar opção de escolha. Eu acho que, de facto, isso é a bondade de uma biblioteca, é dar a opção de escolha, não é? Ah, de E boa não só, escolha, de boa há escolha. muitos livros bons que é difícil encontrar e que tu já estás a fazer um ótimo trabalho de ir buscar aos alfarrabistas. Muitos destes livros não é só por serem baratos, é livros que já não encontras. Pura e simplesmente não encontras alguns destes livros, principalmente em português. É Há muitos verdade, bons é livros que é verdade. difícil encontrar em português e fica na tua biblioteca, fica na minha biblioteca para os nossos filhos E- ou mas, para quem sabe, for. mas às vezes eu dou por mim a comprar livros que eu penso, eu penso assim, eu nunca vou ler isto. Nunca vou ler Ou melhor, estes livros. só se ganhasse o Euromilhões e pudesse E estar assim pudesse uns dedicar anos 100%. exatamente, é que talvez começaria a ler. Mas Sim. eu comprei, agora não sei qual é que é, não sei se é o Tratado sobre as Esferas do Copérnico, agora não sei se é assim que se chama, mas vi uma edição lindíssima. Eu comprei, enfim, quer dizer, foi uma pechincha. Hum, e, e pronto, está ali, percebes? Está ali. Não, eu provavelmente não vou ler, porque não sou físico nem nada, mas está ali. Quem sabe um dos meus filhos vai de ser físico e isso dar-lhe a jeito. Mas para todos os efeitos, sei lá, é uma obra do Copérnico, portanto, quer dizer, fica bem na minha biblioteca. E só, há bocado, eu tenho estado aqui a referir em compras As online, 50 não é? sombras de Copérnico. Por favor, Bernardo, não insultes. Não é? Cuidado. Não vamos aqui desvirtuar a nossa conversa. Eu tenho. Na Amazon também às vezes encontra-se coisas boas, mas tenho estado a falar em relação a compras online. Depois, para quem quiser, às vezes é bom passar assim uma tarde a ver livros. Há imensas lojas destas de coisas de segunda mão, hum, aquelas lojas de beneficência que também vendem os livros, pronto, vendem baratos enquanto as coisas ótimas. Portanto, é questão da pessoa descobrir. Se quiserem saber, enfim, eu também não gosto de estar aqui a promover plataformas nem lojas específicas, também não tenho autorização deles para isso, mas se quiserem saber de lojas ou das plataformas online ou de alfarrabistas no Facebook, mandem-nos mensagem. Talvez o melhor seja mandar mesmo por Facebook ou por Instagram, que é aí que nós entramos em contato com os nossos ouvintes, e aí por mensagem privada daremos todas as nossas dicas, enfim, mais em concreto. Mas, enfim, comprar, ter livros físicos. Eu acho que é mesmo importante ter o físico. Eu acredito sinceramente que há uma grande diferença entre. E isto aqui não é ser velho do Restelo, acho que é mesmo também uma vez mais uma questão neurológica. O ser humano está há muitos séculos, para não dizer milénios, hum, enfim, não sei se são modernas, mas sim, há de ser, estamos muito presos, no bom sentido, ou habituados, talvez seja uma melhor palavra, à folha de papel, não é? À folha de papel. E, portanto, a transição para os ecrãs não é algo óbvio, ah, no sentido da capacidade de retenção de informação, e pronto, aliás há estudos.
Eu creio que foi uma vez acho que foi a Universidade de Valência, isso, bem, agora teria de confirmar, mas que fez um estudo em relação para comparar a retenção do texto lido em ecrã versus folha de papel, e creio que na folha de papel é algo como 30% superior ao ecrã. E acho que cada um de nós, obviamente haverá pessoas que, para quem isto não é verdade, mas há pessoas que conseguem ler de qualquer forma, em qualquer formato e retêm tudo. Não é o meu caso, eu de facto percebo que a ler em papel retenho muito mais do que, do que a leitura em ecrã. E acredito que isto de alguma forma está no nosso ADN, porque são gerações, 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 gerações de hábito de leitura em papel. Portanto, acho que isso faz diferença. E depois, quer dizer, quer dizer, tem muito mais cachê, não é? Uma biblioteca com livros físicos do que a- termos ali uma pen na nossa prateleira e dizer, olha, ali dentro está a minha biblioteca, estão lá 140 mil livros. É interessante pensar, não é? Que uma pen possa abarcar tantos livros, mas não tem tanto cachê. Eh, mas pronto, isto sobre comprar e ter livros físicos, portanto, depois, E os livros físicos nunca ficam sem bateria. olha que bem, olha que bem. E no outro dia, em relação, às questões climáticas, não sei o quê, o que é que eu ouvi? Os livros físicos acho que não sei, não é repositórios que eu quero dizer, são, ai meu Deus, isto tem a ver com aquelas coisas de que, enfim, há pessoas, de facto, as pessoas têm ideias para tudo, né? Que o livro físico é mau para o ambiente, não sei o que, não sei o que mais. Isso tudo ultrapassa-me, enfim, ultrapassa-me, ou seja, acho tudo um bocado absurdo, mas ouvi um O senhor que é dizer que mau um para o livro ambiente é físico. os poucos livros que as pessoas leem, isso é que faz mal ao ambiente. Mas como é que é? Ai meu Deus, Bernardo, ajuda-me, mas lá está, Eu não isto sei, tu não sei o que é que estás a falar. mas vais perceber, ou seja, uma pilha, o que é que faz à energia? Não é como hora energia. Storage, Storage, sim. Como é que se diz storage em português? Pá? Enfim, guarda, guarda, é um repositório. conserva. Conserva, sim. Pronto, os livros físicos conservam ou são um Sim, sim, repositório de sim. CO2. Pronto, né? Não sei se já pensaste Bonito, nisso. Pá. É bonito, lindíssimo. não é? Bem, isto, enfim, É peço desculpa, lindíssimo. não serviu absolutamente para nada Mais esta uma minha. dica para os É nossos isso. ouvintes. Esta última coisa que eu disse não serve para nada. Mas pronto, ter livros físicos, construir uma biblioteca. Depois também, uma vez mais, isto porque é importante a pessoa estar rodeada de livros, se estiver rodeada de livros físicos, é bom. E estas coisas dos leilões do Facebook, já há muitos amigos meus, enfim, nossos, já têm descoberto isto e dizem que tem sido bom para, enfim, descobrir melhores livros. A outra coisa é fomentar amizades que leem, não é? Acho que isto também é importante. Uma vez mais, não no sentido utilitarista, não é? Eu vou fazer amigo daquele que ele lê muito, portanto, isso pode ser bom para mim, não. Obviamente, uma amizade, ou melhor, na amizade, isto é um bocado sobre dizer isto, mas a amizade precede a amizade, não é? É o primeiro, mas é bom também, mas as amizades também se trabalham, também se, hum, se desenvolvem, e acho que é importante também fomentarmos para aqueles que querem ler e querem ganhar esse gosto, também desenvolver amizades com aqueles amigos que gostam de ler. Isto não significa abandonar os outros, não é? Mas é importante também estarmos rodeados de bons amigos que leem. Por isso é que o Bernardo e eu nos damos bem, caso contrário, É, eu não era amigo do pronto, Vasco, mas é depois quando isso. descobri que ele lia muito, disse, epá, vou fazer uma amizade com o Vasco para ver se eu começo a ler mais. E vice-versa, portanto, olha, calhou bem. Mas acho que isto é importante, ou seja, estarmos rodeados também de amigos, amigas e eventualmente, com sorte, as nossas mulheres, não é? De pessoas que leem. E isto porquê isto? Só porque uma vez mais, porque podemos ler os mesmos livros, mesmo que leamos os mesmos livros, o outro vai ter sempre uma percepção diferente, vai sempre ter apanhado alguma coisa que nós não apanhamos. Ou então, pessoas Exato. que leem livros diferentes dos nossos e que nos possam, de alguma forma, também elucidar, olha, tu devias ler deste autor, pá, que tem estas coisas ótimas. Ou este livro de história, pá, marcou-me imenso, porque não sei o que, não sei o que mais. O que seja. Portanto, acho que isto é muito importante também. Sim, aqui um exemplo mais óbvio, muito concreto, é, por exemplo, fazer clubes de leitura.
com amigos, quer dizer, com fazer um grupo de 4 ou 5 pessoas que tenham interesse por leitura e estabelecer, olha, agora neste mês vamos ler este livro, naquele mês vamos ler aquele, e encontramos de vez em quando, uma vez por mês, ou 2 vezes, ou quinzenalmente, para discutirmos este livro. Não sei, Vasco, se estou aqui a cometer alguma inconfidência, mas tenho a impressão que tu agora começaste um clube de leitura, ou estou a fazer confusão, se calhar estou a Comecei, dizer sim, qualquer coisa. senhor. Eu mudei-me agora recentemente para a Zamuja e tenho aqui um clube de leitura hum, Dos com homens do mais Ribatejo. os homens. É verdade. E tu também és do Eu Ribatejo. também Porque é somos, que também não? somos. Eu já era do Ribatejo, tu é que É tu verdade. mudaste agora. Tens razão, tens Tu é que razão. mudaste agora. Eu já. Mas sim, Uhum. Eu é nasci no verdade, Porto, faz. portanto, mesmo muito, muito Ribatejo. Exatamente. Mais Ribador Ribatejo não até. podia ser. É, Olha, é Ribador, no meu caso. mas é engraçado, neste nosso clube de leitura, estamos a ler um livro em Ok, bem. conjunto, estamos a ler um livro em conjunto, mas antes de falar sobre o livro, fazemos sempre uma espécie de uma ronda daquilo que estamos a ler e fazemos assim, damos um breve apontamento sobre os livros que estamos a ler, ou que acabamos de ler, ou o que seja. E isso, de facto, é muito bom. Não, Eh, isto é bom por duas coisas, não só porque fomenta as amizades fomenta amizades, como também acaba por puxar por nós, não é? Quando nós temos de ser, quando temos de responder, vá lá, por aquilo que estamos a ler ou que estamos a fazer, de alguma forma arranjamos sempre uma motivação e depois vai também ao encontro daquilo que dizia há pouco, de que para melhor percebermos um livro, para melhor o compreendermos, para tirarmos mais fruto, para não nos esquecermos do que é que lemos, que é sempre uma das coisas que nos perguntam, hum, discutir o livro e pensar sobre um livro ajuda imenso. Tal e Portanto, qual. isto aqui de ter um clube de leitura, uma coisa super simples, mas que acaba por responder aqui a 4 ou 5 desafios diferentes. Ou em alternativa, comecem um podcast e falem sobre livros, também funciona, quer dizer, Também também. funciona, também funciona. Hum, Finalmente, avançando aqui para o terceiro grupo, que chamamos Formar a Consciência, também aqui também já estamos a aproximar do fim do episódio. Primeiro, escolher bem os livros. Pronto, enfim, já temos vindo a falar sobre isto Já. ao longo deste episódio. Hum, Hum, mas, enfim, a pergunta será: mas como é que eu sei o que é um bom livro? Há imensas listas tipicamente, eu acho que começar por um romance é sempre bom. Portanto, acho que os romances talvez hum, os bons romances, existe um entendimento mais objetivo daquilo que é um bom romance do que se formos ver outro tipo de literatura. Bem, obviamente também a literatura espiritual, quer dizer, há bocadinho eu disse uma barbaridade, não é? Ou seja, há pessoas que podem dizer que Santo Agostinho ou São Tomás não são o seu tipo, não é? Mas quer dizer, eh, ninguém, no seu perfeito juízo, poderá contestar o facto de que as Confissões são um clássico da literatura, as Confissões de Santo Agostinho, muito menos dizer que a Suma Teológica de São Tomás de Aquino não seja um bom tratado teológico, não é? Hum, mas pronto, enfim, daqui dois exemplos óbvios, não é? E acho que diria que eu digo isto até para mim, que nunca li, mas acho que qualquer católico que se queira, enfim, queira ser minimamente culto, se puder dizer assim, acho que tem que ler as Confissões de Santo Agostinho. Pelo menos eu nunca li, tenho esse objetivo, acho que é. E digo isto porque ouço isto repetir e sei que isto é repetido desde há séculos, não é? Portanto, as Confissões de Santo Agostinho são uma obrigatoriedade e pronto, isso é uma teológica. A minha ambição é ter uma em casa, não para ler de uma ponta à outra, mas, mas para mas eu consultar é um livro para de consulta, estudo. exatamente, tal e qual. Tal e qual. Isto é uma coisa que, de facto, também, se calhar não aludimos muito. Há livros que não têm de ser lidos de uma ponta à outra, não é? Mas são livros de consulta, como, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, não é? Que também encaixa perfeitamente na categoria de leitura espiritual. Obviamente que há pessoas que fazem um estudo e que leem de uma ponta à outra Uhum. e tanto melhor, não é? Mas acima de tudo é um livro de estudo e de consulta. Mas isto para dizer, se forem à internet e procurarem, por exemplo, eu primeiro referia-me aos romances, por exemplo, listas dos 100 melhores romances. Depois tem a lista da Penguin e da Wordsworth ou do que é que seja, mas há N listas dos 100 melhores romances. E obviamente elas acabam por variar muito pouco. Vamos ver os top 10 estão lá sempre os mesmos. E portanto isso é um bom
parece um bom ponto para começar em relação aos romances, não é? Vão ler as listas dos melhores romances e comecem por esses. E não se preocupem, porque há muito bom romance, muito clássico para ler. Pronto. E diria até para aqueles que nos ouvem e que são católicos, hum, também procurar listas dos 100 melhores livros de espiritualidade católica, não é? Aos 100 melhores livros católicos, pois há uns que dizem, há os de biografias de santos, há os romances, há os de teologia, pronto. Há hoje em dia, graças a Deus, com a internet temos acesso a imensas listas que nos dão N boas recomendações. E acho que começa-se por aqui, não é? E depois vamos fazendo o nosso próprio caminho, não é? Porque depois, de repente, lemos um livro de um autor que gostamos imenso. E pronto, se calhar esse autor só tem um romance na lista dos 100 melhores romances, mas só que gostamos tanto do autor que pensamos, olha, agora vou estudar a obra deste homem e vou ler outro romance dele, gostei imenso. Pronto. Depois fazemos, cada um faz o seu caminho, ou depois, ou até, enfim, no meu caso já aconteceu comprar livros porque achei a capa interessante, a contracapa também, enfim, o que lá vinha parecia interessante e comprei e gostei imenso. Portanto, depois cada pessoa faz o seu caminho. Sim, Mas, até há muito aquela expressão do deve-se julgar um livro pela capa, não é? É uma é expressão que se verdade. costuma dizer muito. É verdade, e de facto há capas boas, há capas menos boas. Pronto. Hum, mas pronto, acho que sobretudo uma pessoa ter noção de quem é que são os bons autores, e os autores, os clássicos, não é? Os clássicos, no fundo, aqueles que têm sobrevivido ao teste do tempo, não é? Acho que é sempre um bom ponto de partida. Depois eu diria outra coisa que é, e isto parece importante relacionando com a formação da consciência, que é ler literatura variada, não é? Há bocado, Bernardo, tu disseste uma coisa que pareceu fundamental, que é quando nós nos convertemos, quer dizer, não nos tornamos beatinhos, pelo contrário, a conversão, como dizia bem, abarca a vida como um todo, e portanto não só naquilo que diz respeito à vida espiritual, mas também à ciência, à filosofia, ao romance, à poesia, a tudo. Portanto, acho que eu digo poesia, digo de propósito, porque é um género que eu ainda não consegui. É uma ciência que tu não É uma dominas. ciência que ainda não Nem eu, domino. nem eu. Contra mim falo. Não só não domino, como não tenho feito esforço nenhum e tenho que combater isso. Olha, lá está, olha, naquilo que eu dizia de comprar livros que eu provavelmente não vou ler, eu tenho comprado algumas, de vez em quando, antologias de Hum, poemas e, pá, pronto, eu tenho-os aqui e pronto, se Deus quiser um dia vou conseguir alcançar de facto a beleza das palavras, a beleza da escrita da poesia e pronto, e ter coragem de ler enfim, e de aproveitar também esse tipo de literatura. Mas pronto, como dizias, acho que isto abarca sempre a nossa vida como um todo, não é? A conversão. Enfim, podemos ter aqui ouvintes que não se converteram, mas a questão é bom termos uma literatura variada, não é? Ou seja, não, isto se calhar, mas, e fazendo aqui como é que eu ia dizer? Por experiência própria, não é? Porque lá está, tive ali 2 ou 3 anos na minha vida em que fui mesmo, a nível de leitura, um beatinho, não é? Ou para não dizer um beatão, ou seja, só lia coisas e não tem problema nenhum, é bom, mas de facto tornas um bocadinho quadrado às vezes. Por isso, acho importante também tornarmos variados os nossos estilos de interesses, literatura, gostos. interesses literários, porque de facto às vezes não nos apercebemos daquilo que estamos a perder, não é? Uhum. Porque deixámos de ler um bom livro de história, um bom livro de filosofia, um bom livro de ciência, ou o que seja. Pronto. E finalmente, não desistir de encontrar o seu livro, não é? Isto, uma vez mais, Bernardo, já tocaste nisto, não é? Ou seja, só porque alguém nos disse, é pá, tens que ler isto, e depois eu li e não gostei, portanto, provavelmente eu não gosto de ler, não é? Não, isto não é assim, não é? Eu tenho é que não desistir de encontrar o meu livro, e quando eu digo o meu livro, no caso, lá está, foi O Senhor dos Anéis, no caso, Bernardo terá sido outro, ahm, que é, no fundo, acaba por ser como é que eu ia dizer? Ou seja, aquele livro pelo qual, e estou a dizer aquele, pode ser aqueles, atenção, mas são aqueles livros pelos quais ganhamos um carinho, não é? E de facto eu acho importante Uhum. também não desvincular hum, a vida de leitura também com, enfim, um certo nível de afetividade, não é? Ou de Uhum. emoção, sabemos dizer. Ou seja, é bom termos carinho
por algum livro que tínhamos lido, porque nos marcou, porque nos tornou, uma vez mais, como dizia o C.S. Lewis, porque nos fez ver a vida pelos olhos de outros, não é? Portanto, porque nos abriu, no fundo foi uma janela que se abriu para termos acesso a outros mundos. E isto, de facto, emociona-nos e por isso, de facto, ganhamos laços de afetividade com livros e, por consequência, com os seus autores, estejam ou não estejam vivos, não é? E acho que isso também é uma ideia muito interessante. Portanto, aqui eu há bocado resumi as dicas práticas, se calhar resumia só aqui para concluir. Portanto, na categoria de rodear-se de livros, comprar livros físicos, construir uma biblioteca e também fomentar amizades enfim, que leem, não é? Em relação a formar a consciência, escolher bem os livros, ter hábitos de leitura variados e, finalmente, não desistir de encontrar o seu livro. Pronto, estas são as nossas dicas. Esperamos que possam aqui ajudar os nossos ouvintes que têm tido mais dificuldade, ou mesmo aqueles que poderão estar a atravessar algum deserto, que pode acontecer, pode-me acontecer a mim, ao Bernardo, no futuro. Portanto, nessa altura esperamos que os nossos ouvintes nos convençam a nós, nos relembrem também das alegrias e da bondade de se lerem livros. Mas, sobretudo, e o porquê também termos feito este episódio, uma vez mais, não estamos aqui a falar sobre, enfim, como com a presunção de sermos grandes leitores, estamos aqui humildemente a partilhar as coisas que nos têm ajudado a nós, mas de facto acreditamos que ler bons livros não deve ser o privilégio de poucos, não é? E, de facto, se há coisa que deve ser democratizada, é sem dúvida o acesso à boa literatura, e graças a Deus, e até arrisco-me a dizer, por enquanto, vivemos tempos em que ainda é possível aceder à boa literatura. Ficamos por aqui, esperamos que tenham gostado deste episódio, não deixem de partilhar, coloquem like, mandem-nos mensagens, uma vez mais, sobre isto, tudo isto que tivemos aqui a falar. Se quiserem ter alguma informação mais concreta sobre listas de livros, livros para ler, onde os comprar, ou o que seja, não deixem de nos mandar a mensagem, enviar a mensagem, que nós teremos muito gosto em responder. Mas, acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.